cozinheira ajuda a mendiga doente e a leva para a mansão. A revelação chocante à espera. Era uma manhã ensolarada na cidade de São Pedro. O aroma dos pães quentes se misturava com a correria das pessoas na praça central, onde artistas de rua tentavam fazer seu nome e crianças brincavam sem preocupação. Clara, uma cozinheira apaixonada pela arte de cozinhar, passava apressada, com um sorriso no rosto. Mas assim que seus olhos se fixaram em uma figura magra e abatida no canto, seu coração disparou. Ana, uma mendiga, estava encostada em um banco coberto por jornais velhos, com a pele pálida e os olhos quase sem vida. O olhar de Clara se tornou caloroso e ao mesmo tempo angustiado. A imagem da mulher à beira da morte a fez parar. Ela não podia ignorar aquela dor. Em momentos como esse, o coração fala mais alto que a razão. Clara não era rica. Seu salário mal cobria suas contas. Mas o que tinha era sua compaixão. "Vamos, querida. Não posso deixá-la aqui assim", murmurou Clara, enquanto arrastava Ana com toda a força que tinha, mesmo contra a resistência frágil da mulher. O caminho até a antiga mansão que herdara da avó não foi fácil. Mas a determinação de Clara superava qualquer obstáculo. A mansão, uma construção imponente com janelas grandes e uma varanda coberta de trepadeiras, exalavam mistério. Quando Clara entrou, as sombras dançavam nas paredes, como se a casa estivesse viva. Cada passo ecoava como um lamento do passado, e os móveis cobertos de lençóis brancos pareciam fantasmagóricos. Clara ajudou Ana a se instalar no quarto que um dia fora o de sua avó, decorado com fotografias antigas e objetos de um tempo em que a felicidade parecia transbordar dali. Enquanto Clara cuidava da mendiga, ela começou a perceber que não era apenas um ato de compaixão. Algo na presença de Ana parecia trazer à tona memórias esquecidas. O que tinha a ver uma mulher como ela com a sua história? Quando entendeu que o olhar de Ana carregava as marcas de um sofrimento profundo, Clara começou a desenterrar verdades que deveriam permanecer enterradas. Mas a vida não dá trégua. Um empresário poderoso com a ambição de comprar a mansão e transformá-la em um luxuoso hotel começou a pressioná-la. Telefonemas incessantes e propostas tentadoras a faziam questionar suas prioridades. Era um jogo perigoso. De um lado, sua família, suas raízes. Do outro, a dor e a luta de Ana, que a cada dia que passava se tornava uma presença indispensável em sua vida. As revelações na mansão se tornavam mais perturbadoras. Passagens secretas, documentos antigos, sussurros de fantasmas de outrora. O que era aquela conexão estranha entre ela e Ana? Por que o passado parecia tão vivo no presente? Cada descoberta a deixava mais ansiosa, mais insegura. Que mais estava escondido naquelas paredes? Uma escolha estava se aproximando. Clara poderia seguir o caminho fácil, vender a mansão e esquecer ambos os passados. Ou poderia lutar por aquilo que parecia, finalmente, dar sentido à sua vida. Mas o que realmente estava em jogo? O que ela iria descobrir na história da sua própria família? E qual seria o custo da sua compaixão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada. O telefone na mão tremia. A proposta do empresário ecoava em sua mente. Mas a presença de Ana a ancorava. O que fazer? Vender a mansão e se livrar daquela pressão? Ou manter a casa e lutar por algo que a fazia sentir-se viva? Mas enquanto ponderava, um barulho vindo do andar de cima quebrou seu fluxo de pensamentos. Um estalo, seguido de um grito. Clara e Ana se entreolharam, assustadas. O coração de Clara disparou. O que foi isso? Enquanto se aproximava da escada, um frio percorreu sua espinha. Com passos lentos e cuidadosos, subiu para o andar superior. O ar parecia mais denso, como se a casa estivesse respirando pesado. Ao chegar ao corredor, ouviu sussurros, silenciosos mais intensos. Clara avançou, quase sem fôlego. Uma porta estava entreaberta. Deixava escapar uma luz tênue. Ela empurrou a porta devagar. Ao entrar, o que viu a deixou paralisada. Caixas empilhadas com papéis e fotografias. Mas algo mais. Em uma mesa velha havia um diário. Couro ressecado e desgastado. O nome na capa a fez quase desmaiar. Ana. Não, isso não. Pode ser. O que isso significava? Com mãos trêmulas, Clara abriu o diário. As páginas estavam cheias de anotações, e conforme lia, o mundo em volta escapuliu. As palavras contavam a história de uma mulher que passou por experiências inimagináveis, até que chegou a parte em que mencionava a família de Clara. Uma ligação estranha, um segredo obscuro. Minhas orações se perderam em promessas quebradas. Seus ancestrais. Clara sentiu como se um nó se formasse em sua garganta. Era um relato sobre dor e sacrifícios que cruzavam gerações. A palavra mendiga aparecia com frequência, mas não como um título negativo. Era uma linhagem, uma herança de sofrimento e luta. Clara, o que você está fazendo? A voz de Ana estava próxima, fria e cheia de um medo palpável. Clara se virou e viu a mendiga parada na entrada, seus olhos brilhando com algo mais do que apenas desamparo. Algo que poderia ser descrito como reconhecimento? Você sabe disso? Indagou Clara, quase sem acreditar. Ana se aproximou, a expressão no rosto misturando dor e um estranhamento profundo. Eu não era isso que eu queria que você soubesse. Eu não sou só uma mendiga. O choque nas palavras de Ana fez o coração de Clara parar. O que você quer dizer com isso? O silêncio se transformou em um grito abafado à medida que Ana falava, revelando detalhes de sua vida, de uma família perdida e promessas quebradas. Eu sou da sua família. Faz parte da nossa história. Fui deixada para trás, mas sempre estive aqui. Clara sentiu o tempo parar. Tudo o que sabia, todas as suas certezas, ruíram. O apelo do empresário, sua luta com a mansão, a conexão estranha que sentia por Ana. Tudo fez sentido repentinamente, mas de um jeito devastador. A revelação de Ana era como um golpe. O que mais ela não sabia? Qual era o verdadeiro legado que tinha herdado? As paredes da mansão fecharam-se ao redor delas, transformando o lar em uma prisão de segredos. Clara não sabia se poderia confiar em Ana agora, se ela era de fato parte de sua família. O que isso significava para a luta que estava travando?
E o que mais estava escondido nas páginas da história e da mansão? Uma pergunta se formou em sua mente, cortante e implacável. Se Ana era parte da sua família, quem era ela de verdade? Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. As palavras de Ana reverberavam em sua mente, como um eco doloroso. Eu sou da sua família. O que isso significava? Uma conexão que nunca soubera? Um passado que vinha à tona como uma tempestade. Ela piscou, tentando processar cada fragmento da revelação. Ana, espere! O tom de Clara era um misto de confusão e desespero. Mas Ana já estava se afastando, os olhos cheios de lágrimas que não caíam. O que era essa culpa que parecia carregar? Por que ela parecia tão assombrada? O silêncio que se seguiu poderia ter cortado qualquer um. Clara sabia que precisava de respostas. Mas Ana se virou e olhou para o diário nas mãos de Clara. Você não entende. Não é apenas isso, Ana disse lentamente. A voz baixa, quase um sussurro. Tem mais. E antes que Clara pudesse agir, Ana lançou a verdade como uma bomba. Eu sou a filha que sua avó deixou para trás. Um frio percorreu a espinha de Clara. As palavras de Ana prenderam em um vazio abismal. Como assim? Perguntou, a voz embargada. Pelo choque. Se isso é verdade, então por que você estava na rua? Por que não voltou? Ana levou as mãos ao rosto, como se estivesse tentando se proteger de algo. Por que não? Porque a sua avó nunca quis que eu voltasse. Havia segredos muito mais sombrios. Eu fui obrigada a fugir. O queixo de Clara tremia e seu mundo parecia desmoronar. Uma linhagem de dor, a soma de um passado que não sabia que existia. Mas o que mais Ana escondia? O silêncio do quarto foi interrompido por um estrondo ensurdecedor. As paredes pareciam vibrar e o chão tremeu sob os pés de Clara. O som veio do andar de baixo, como se algo tivesse se quebrado. Os dois se entreolharam, o medo refletido em ambos. O que foi isso? Clara perguntou, o coração descompassado. Ana não respondeu. Com um passo hesitante, Clara se aproximou da porta. Tem que ser o empresário, Ana disse, a voz desesperada. Clara sentiu um nó na garganta. O empresário, o que ele realmente queria? O que ele sabia? A urgência da situação fez Clara agir. Precisamos descobrir. Ela se virou rapidamente, mas Ana já estava agachada, retirando um pequeno objeto do bolso rasgado de seu vestido. Era uma chave antiga, desgastada pelo tempo. Essa é uma chave que encontrei entre nossos documentos. Pode abrir uma porta secreta na mansão. A confusão tomou o lugar do medo. Ana conhecia a casa como se já tivesse estado ali antes. Então, você sabia? Você esteve aqui! Clara se sentiu traída, mas algo a impediu de perder o controle. Talvez aquela chave pudesse decifrar ainda mais segredos. Apressadas desceram as escadas. O barulho intenso na mansão ecoava. Ao chegarem ao térreo, Clara percebeu que o som vinha do escritório coberto de poeira e a porta estava entreaberta. Com um empurrão rápido, arrombaram-na e ficaram paralisadas. Dentro, encontraram o empresário, péssima figura de seus sonhos, segurando um documento e com os olhos furiosos. O que vocês duas estão fazendo aqui? Ele rosnou. A tensão no ar era palpável. Clara percebeu que aquela batalha parecia maior do que todas. As suas dúvidas internas. O homem tinha algo que a afetava, e à medida que ela o encarava, sentiu seu coração acelerar. Ana é parte dessa história! Gritou Clara.
Mas antes que pudesse continuar, o empresário riu com desprezo. Vocês acham que essa história é tão simples? Seu avô fez escolhas, e não sou eu que as pagarei. Com um movimento rápido, ele se aproximou de uma estante e puxou um livro. Uma alavanca apareceu e, com um tranco, uma parede começou a se mover, revelando um compartimento oculto que Clara nunca soube que existia. O que estava escondido ali? E afinal, qual era exatamente o papel de Ana nesse terrível jogo? Os olhos de Clara se arregalaram quando luzes ofuscantes iluminaram o espaço. Mas antes que pudesse ver dentro, um grito ecoou. O tempo parecia parar. Clara e Ana se entreolharam, prontas para lutar, mas com os corações palpitando. Seria aquilo um segredo que mudaria tudo? Um legado que poderia arruinar tudo ao seu redor? O passado as alcançava e o futuro parecia incerto demais. Vamos descobrir, sussurrou Ana, entre desafios e promessas. Mas o que ainda estava por vir poderia destruir não apenas a conexão entre elas, mas tudo o que conheciam. Clara e Ana estavam paralisadas diante do homem que parecia ser o encarnamento de todos os seus medos. O ar estava pesado com tensão e o sistema parecia prestes a desabar. O empresário, com um sorriso cruel, começou a se mover para o lado, como se soubesse algo que elas não. Você não deveria ter vindo aqui, Ana. Não agora, ele disse. E a forma como pronunciou o nome dela fez Clara arrepiar. Você não pode nos ameaçar, Clara gritou, sua voz tremendo. Mas o empresário apenas riu, um som baixo e desdenhoso que reverberou pela sala. Ah, mas eu não estou ameaçando. Estou apenas tentando salvar você de um destino ainda pior. A verdade nem sempre é o que parece. Que verdade? Ana exigiu, a voz firme. Clara notou que, apesar do medo, havia uma determinação latente na postura de Ana. Um silêncio tenso surgiu, quebrado apenas pelo eco sussurrante da casa cercada de segredos. O empresário recuou um passo, como se estivesse pesando suas palavras. Eu sei o que você fez, Ana. E não me entenda mal. A história não é só sobre você. É sobre a sua mãe. Ele olhou para Clara, e aquela simples menção à sua avó fez o coração dela disparar mais uma vez. Ela não queria que isso chegasse a você. Não dessa forma. Clara ficou confusa. Ela mal conseguia acompanhar o que estava acontecendo. A palavra mãe reverberou em sua cabeça. O que você quer dizer? O que a minha avó fez? Questionou. A tensão crescendo entre os três, como uma tempestade prestes a eclodir. Ana parecia perder um pouco da coragem, mas ainda assim continuou. Eu não sou só uma mendiga. Eu sou a filha que sua avó deu para adoção. A filha que ela abandonou por causa de segredos que você nem imagina. As palavras de Ana eram venenosas, mas liberadoras. Clara parou, atordoada. Se isso era verdade, se Ana realmente era parte de sua família, isso mudava tudo. Ela sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Mas o empresário não parava. Com um movimento rápido, ele tirou uma fotografia envelhecida do bolso e pôs sobre a mesa. A imagem de uma jovem mulher sorrindo. Sua mãe, Clara, sim, sua mãe,
A mulher que decidiu esconder tudo, que a abandonou. Ana engasgou e Clara sentiu um nó na garganta. Não pode ser. Não pode ser verdade. As palavras da jovem se misturavam com as dúvidas que fervilhavam em sua mente. Isso é uma armadilha. Você quer nos separar. O empresário lançou um olhar gélido. Vocês precisam entender. A verdade é muito mais complicada que rivalidades. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Ele apontou para a fotografia e indicou um campo empoeirado da sala. Aquelas paredes guardam a história. E se você não abrir sua mente agora, penarão para sempre com esse peso. A mansão, o diário, Ana, tudo faz parte de um plano maior. O que quer? Que estivesse escondido naquelas paredes parecia mais sombrio do que Clara poderia imaginar. E nessa hora, um temor percorreu a mansão, como se a própria estrutura estivesse respondendo aos segredos que estavam prestes a ser revelados. As luzes começaram a piscar e um barulho cresceu nas paredes, como se algo estivesse se arrastando. Algo que tinha estado encoberto por muito tempo. Mas existe uma escolha, o empresário disse, olhando para Clara, enquanto os olhos de Ana estavam fixos na porta que se abria lentamente ao fundo do escritório, como se algo tivesse sido libertado. Vocês podem aceitar a verdade e suas consequências ou podem se perder na mentira para sempre. Antes que Clara pudesse processar as palavras, uma sombra saiu pela porta entreaberta. O que apareceu fez seu coração parar. Um menino em um estado terrivelmente frágil, com um semblante familiar e olhos que atravessaram como dagas. Mãe, ele sussurrou, enquanto Clara sentia a realidade desmoronar ao seu redor. Com isso, um novo mistério surgia. Quem era aquele garoto? E o que ele significava para tudo o que creram saber? Clara encarou Ana com um misto de confusão e necessidade de resposta. O que está acontecendo? A conexão dela com Ana se tornava cada vez mais emaranhada. E a verdade que parecia tão próxima, mais uma vez se esvaziava, em meio a mais perguntas. O clima estava pesado, e o eco do passado as envolvia em um misto de medo e esperança, enquanto cada descoberta fazia a história se desdobrar de formas inimagináveis. O que mais estava por vir? Qual era o custo desse poder ancestral que as unia? O menino, com aquele olhar vazio e desesperado, tomou o centro da sala. O coração de Clara disparou. Quem é você? Perguntou, sentindo-se paralisada. Ana, ao seu lado, parecia tão chocada quanto ela. O garoto, com seu ar fragilizado, puxava Clara de volta para a realidade. Uma realidade que se tornava cada vez mais insuportável. Mãe, ele repetiu, e algo em sua voz não era só um chamado de afeto, mas um lamento profundo e doloroso. Clara olhou para Ana, os olhos dela cheios de lágrimas que pareciam represadas há muito tempo. O que significava tudo aquilo? E se Ana estava realmente dizendo a verdade, quem era ele então? É ele, não é? Ana perguntou, em um murmúrio quase inaudível. Clara sentiu seu estômago revirar. Você não pode ser! O menino fitou Ana e em seus olhos havia uma mistura de amor e dor que Clara nunca havia visto antes. Ele parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante, como se houvesse um abismo entre eles. Você precisa me ajudar, o menino insistiu, sua voz trêmula. Eles vêm!
Eles estão vindo! A urgência na voz dele fez o sangue de Clara. Ela saltou à frente, entre Ana e o empresário, o nó na garganta sufocante. Quem é ele? A sala parecia fechar-se ao redor deles. O homem olhou para o menino, um brilho de raiva cruzando seu rosto. Ele é o resultado de tudo o que aconteceu. A linhagem que vocês nunca deveriam ter descoberto. Ambos são uma fraqueza que não posso permitir que persista. O garoto fez um movimento rápido, quase desesperado, e puxou uma correntinha do pescoço, revelando um amuleto que brilhava intensamente. Você precisa entender, Clara. Eu sou a prova de que a verdade não pode ser ignorada. Temos que parar isso antes que seja tarde demais. Por quê? Gritou Ana, a dor transbordando em sua voz. Você me deixa sem respostas. O que mais você está escondendo? A resposta está na mansão. Uivou o menino, sua jovem voz tirando o fôlego de todos. Antes de sua avó me deixar, ela fez um trato, um pacto que nos trouxe até aqui. Eu sou parte desse destino. O empresário estava agora irado. Você não sabe o que está dizendo. Fique longe disso. A verdade precisa ser enterrada. E enquanto falava, ele olhou rapidamente em volta, como se algo estivesse prestes a se revelar. Uma tremenda onda de choque se espalhou pela sala. O chão pareceu tremer sob eles novamente. Dessa vez, mais forte. Clara sentiu seu corpo balançar. A mansão, com todos os seus segredos, estava viva e parecia responder à conversa que acontecia. O som de algo se quebrando ao fundo fez seu coração disparar novamente. E então, subitamente, a parede mais distante da sala começou a rachar. Clara e Ana se entreolharam, os olhos transbordando de perguntas. O espaço começou a se desfazer diante delas, revelando uma passagem secreta, iluminada por uma luz dourada que parecia convidativa e assustadora ao mesmo tempo. É por ali! Gritou o menino. A verdade está ali, mas devemos ir agora. Sem pensar, Clara seguiu o impulso. Pegou a mão de Ana, que hesitou um momento, mas logo a seguiu. Como se um instinto primal as empurrasse a descobrir o que estava escondido. O empresário estava prestes a ir atrás delas. O desprezo agora em seu rosto misturado com desespero. Mas antes que pudesse alcançá-las, uma explosão de luz engoliu a sala e o tempo pareceu parar. O eco de seus gritos e o estrondo das paredes formaram um crescendo. Clara e Ana foram arrastadas na correnteza de luz, enquanto o menino gritava: "A verdade vai salvar vocês!" Então, tudo escureceu. Clara sentiu um frio cortante envolvê-la, como se estivesse sendo puxada para uma esfera de esquecimento. O que iria acontecer a seguir? Quais segredos estariam esperando por elas na escuridão? E o que realmente significava a verdade que havia sido prometida? A escuridão se dissipou, revelando o espaço conturbado. Clara olhou ao redor, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e mofo. As paredes da passagem secreta eram de pedra fria, e a luz que piscava era tenuemente iluminada por velas mal acomodadas. Sobre a mesa, o livro de couro ainda piscava com a luz dourada. Um eco do que estava prestes a ser desvendado. Mas o silêncio dos outros na sala tornaba tudo más tenso. Mai, repetió el menino, presionando a Mon contra el peito, como si pudiese controlar la dor que hizo tras ella. Clara sintió un aperto no corazón. ¿O qué acontecería si todo eso fuese verdad? ¿Podría aquel garoto realmente ser su hermano?
E como Ana se encaixava nisso? O medo tomou conta dela. O empresário estava apertando os lábios, claramente sendo usado para a tempestade que vino a seguir. Se você é realmente mi hermano, entonces, ¿por que nunca soube de ti? Clara gritou, mais para si do que para ele. O que aconteceu com a nossa família? A urgência nas palavras fez o menino apenas olhar para o chão, como se as respostas estivessem emaranhadas sob seus pés. Porque sua avó fez um pacto com algo maligno. Algo que você não pode compreender. A revelação flutuou lentamente da boca do empresário. E por um momento, o medo substituiu a raiva no olhar de Clara. Ela pensou que podia controlar, mas as consequências foram mais profundas do que ela imaginava. E agora todos nós, estamos pagando por isso. Você está mentindo, Ana gritou, seus olhos brilhando de desespero. Estava tudo certo até agora. Mas Clara não tinha certeza. O pânico crescia dentro dela. E a história da sua família se tornava um labirinto sem saída. De repente, o chão começou a tremer mais forte. Um barulho ensurdecedor ecoou da passagem, e as paredes pareciam se fechar sobre eles. Clara não sabia se era algum tipo de reação, uma defesa do passado que queria proteger seus segredos mais sombrios. Desça! Agora! Gritou o menino, puxando Clara. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra grotesca se projetou na passagem. Uma figura emergente sem emoções, rosto oculto. Um vulto se aproximou deles, arrastando um rastro de escuridão. Vocês não deveriam estar aqui. Não agora, sibilou a figura. A voz gélida cortando o ar, like uma faca. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O desconhecido se movia como se estivesse nas sombras, uma névoa de sentimentos ruins. Mas a resposta foi rápida e cortante. O preço será pago. O pacto de sua avó não pode ser ignorado. O menino começou a tremer. Temos que ir, agora! Ele está aqui para nos levar de volta! A expressão de pânico era clara em seus olhos. Clara olhou em volta. As paredes estavam revelando seu lado mais assustador. O que estava acontecendo? A luta entre passado e futuro ameaçava as vidas deles. O empresário, em estado de hipnose, olhou para o vulto. Eu não tinha ideia de que você ainda estivesse aqui. Ele murmurou, a expressão agora cheia de terror. O acordo foi feito, mas não agora. Você não pode levar essas crianças. Sem aviso, a figura inalava profundamente, revelando parcialmente um rosto que refletia a dor e a traição. Elas são o preço a ser pago. Você e sua avó não puderam completar o que começaram. Clara sentia que seus pulmões se contraíam. O que você quer de nós? Antes que pudesse falar mais, algo completamente inesperado aconteceu. A luz dourada do livro pulsou, libertando uma onda de energia que iluminou a sala. Clara viu a figura se contorcer, como se estivesse lutando contra uma força interna. Não! O que você fez, garoto? Os olhos do empresário estavam cheios de desespero. Então, em um feixe intenso, um nome ecoou. Clara! Você tem que decidir! Uma voz pulsava dentro dela, carregada de poder ancestral. O que aquela escolha significava? O que estava em jogo? Clara sentiu seu coração acelerar. O que ela escolheria?
O que estava prestes a acontecer com a verdade? Com a carga do momento, o medo e a esperança se fundiam. Havia mais segredos ali, ainda não revelados. Afinal, que legado era aquele? E o que realmente significava ser parte daquela história? O tempo se estendeu e Clara percebeu que sua escolha definirá não apenas seu destino, mas o mundo que sempre conheceu. Como ela poderia saber o que cada caminho traria? A escuridão se dissipou lentamente e Clara sentiu a tensão no ar, misturando medo e expectativa. O menino, com aquele olhar angustiado, tornou-se o centro das atenções. Ele parecia tão pequeno, tão perdido. "Mãe!" ele repetiu. E as palavras pareciam ecoar, reverberando nos corações de todos ali. Ana estava paralisada, enquanto o empresário, agora pálido, parecia varrido por um turbilhão de emoções. "Você não pode estar falando sério!" gritou Clara, a incredulidade quebrando sua voz. "O que você quer dizer com filho?" Seus olhos se arregalaram, procurando respostas no garoto. E numa fração de segundo, tudo pareceu congelar. "Calma!" disse o empresário, a voz trêmula agora. "Isso não é o que parece." Mas a fraqueza em suas palavras revelava mais do que ele queria. O menino olhou para Clara e, com uma coragem ingênua, desabafou. "Eu sou o resultado das escolhas da sua avó. Ele não é o único que esconde segredos." O coração de Clara acelerou. O que isso significava? Ana tomou um passo em frente, seu olhar agora penetrante. "O que você quer dizer com isso?" A tensão era palpável, quase se tornando física, e as sombras na sala começaram a dançar. "O que mais está acontecendo aqui?" "Não, é perigoso!" O empresário franziu a testa, como se soubesse que essas palavras poderiam selar um destino. O menino, porém, não recuou. "Ela precisa saber a verdade. Você não pode continuar escondendo." Sua voz era firme, mas dentro dele havia uma tempestade. Clara sentiu o peso das palavras. "O que você quer dizer com esconder?" E foi nesse instante que algo começou a mudar. O ar ao redor delas ficou mais denso, quase elétrico. As luzes piscando pareceram ser um sinal do que estava prestes a acontecer. O chão sob seus pés tremia levemente, como se a mansão estivesse viva, respirando e revelando a verdade. Então, numa fração de segundo, as portas se fecharam, estalando com força, e a figura sombria avançou. "Vocês não deveriam ter vindo. A verdade não é um presente, é uma maldição." A voz sibilante fez o sangue de Clara gelar. O que aquilo significava? Ela olhou para Ana e viu que a expressão dela havia mudado, como se algo dentro dela tivesse quebrado. "Ana!" Clara sussurrou, a incerteza roendo seu coração. O passado estava se desdobrando, e o que Ana tinha escondido poderia mudar tudo. Foi quando a sombra se lançou sobre elas, e a sala foi engolida por uma luz ofuscante. "Vão embora! Agora!" gritou o menino. Mas antes que pudessem reagir, o mundo à sua volta se transformou. Uma explosão de cores e sons. Clara gritou, e a luz era tão intensa que a fez fechar os olhos. Quando finalmente conseguiu abri-los, estava em um lugar que não reconhecia. Um labirinto interminável de corredores e portas. "O que aconteceu?" Clara perguntou, ainda confusa. O menino estava ao seu lado. Mas Ana não estava mais ali.
Clara olhou ao redor, o desespero apertando seu peito. Ana! Gritou. Mas a única resposta foi um eco sombrio. Então, algo aconteceu. O garoto a puxou pela mão e, com uma determinação estrondosa, disse: Temos que encontrar sua avó, antes que seja tarde. Ela tem as respostas. Assim, eles se lançaram pelo labirinto. Mas uma ideia horrível tomou conta de Clara. E se a verdade sobre sua avó fosse mais devastadora do que ela poderia suportar? Num instante, Clara se lembrou da fotografia, da mulher sorrindo. E se a mulher na foto, que ela sempre considerou uma heroína, tivesse criado toda essa confusão? Você sabe de algo que não contou? Clara confrontou o menino e a tensão cresceu entre eles. Não é que eu não queira, Clara. É que ainda não estou pronto. E com essas palavras, Clara sentiu uma nova onda de choque. O que poderia ser tão terrível a ponto de um filho esconder? Os segredos pareciam se agitar ao seu redor, e a única coisa que Clara sabia era que a verdade era como uma tempestade prestes a atingir. O que mais viria à tona? Quem realmente era sua avó? E Ana, onde ela estava? A história deles estava apenas começando a se desdobrar, e Clara sentia que cada passo poderia desvelar um novo horror, ou talvez a cura. A única certeza era que a busca pela verdade acabara de se intensificar, e o futuro, bem, esse agora era uma incógnita aterrorizante. Clara e o menino olharam ao redor, a passagem se fechando lentamente atrás deles. O ar era pesado, a tensão palpável. Precisamos ser rápidos, disse o garoto, puxando Clara pela mão. Ela ainda estava confusa, sem saber se deveria acreditar no que ele disse. Mas havia um desespero em seus olhos que não podia ignorar. Para onde estamos indo? Clara perguntou, o medo apertando seu coração. Tem que haver uma saída! Com a urgência, eles seguiram pelo labirinto, cada passo ecoando nas paredes de pedra. A escuridão os envolvia, mas, de alguma forma, ela sentia que a luz estava mais perto. Ali, o menino apontou para uma porta entreaberta à frente. Algo naquela direção, Clara podia sentir. A luz que escapava pela fresta parecia convidativa. Raquel, sua avó precisa saber o que aconteceu. Ele exclamou, usando um tom decidido. Raquel, você sabe quem eu sou? Quem é você para falar da minha avó? Clara hesitou, a desconfiança crescendo. Mas logo o menino disse, porque eu sou da família. Antes que pudesse processar, a porta se abriu com um rangido ensurdecedor. Um vento gelado soprou e algo mais se aproximava. Dentro, um brilho intenso revelou um quarto antigo, cheio de móveis empoeirados e cobertos de lençóis brancos. Clara se sentiu atraída para aquele espaço, enquanto o menino a puxava mais perto de um grande armário na parede. Aqui, precisamos abrir isso! Mas ao alcançá-lo, um horrendo barulho ecoou do corredor. Era o empresário. Clara ficou paralisada, sob o peso do medo. Vocês não deveriam ter vindo aqui. O timbre da voz dele era carregado de raiva. Uma fúria que reverberava nas paredes. Precisamos ir agora! Gritou o menino, enquanto o olhar de Clara se fixava no empresário. A tensão aumentava, a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Então, antes que pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Uma sombra se projetou e o ambiente ficou quase irreal. Clara mal sentia seu coração bater, mas o menino puxou o armário, revelando um compartimento oculto. Vá, entre! Ele gritou. Clara hesitou, mas em um impulso, entrou.
A escuridão a envolveu, mas havia algo ali, uma energia pulsante. Ao olhar para o fundo do espaço, viu uma luz pulsante. Clara, por favor, a verdade! A urgência na voz dele a fez avançar. No momento em que Clara tocou na luz, uma imagem surgiu diante dela. Como se a realidade fosse rasgada, desnudando segredos que nunca deveria ter visto. Imagens fugazes mostraram sua avó, mas não como a heroína que sempre imaginou. Ela estava em uma reunião secreta com o empresário, acordando uma aliança terrível com forças escuras. Clara sentiu seu estômago se revirar. As promessas feitas, os sacrifícios exigidos e a razão pela qual Ana nunca foi aceita se tornaram claros como cristal. O empresário sussurrou: "Você sabe qual é o preço a pagar, Raquel?" Em um piscar de olhos, os segredos mais sombrios da família de Clara se tornaram visíveis. Então, um gênero de grito, uma explosão de luz a envolveu e tudo parecia parar. Clara refletiu sobre a verdade que acabara de ver. O que era isso? Ela questionou, respirando com dificuldade. O menino a olhou com a expressão mais sombria que já vira. Eles não vão parar. Por nada, Clara. São mais do que apenas uma família. Precisamos fugir daí. Mas, antes que pudesse terminar, uma sombra colossal invadiu o compartimento. A escuridão parecia mais viva do que nunca. E então, tudo mudou. Uma figura familiar emergiu da sombra e Clara teve um choque devastador. Incrível, não é mesmo? A mulher se revelou como sua avó, mas com um olhar que não era de amor. Era cruel, manipulador. Estava esperando por você, Clara. O coração dela disparou com a revelação. E o que pensou ser uma proteção se tornou uma armadilha. Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ela era para aquela mulher? E o que mais estava escondido? Sob o véu do tempo, a luz pulsante começou a se apagar e o medo tomou conta. O mundo dela estava desmoronando. Clara ficou paralisada diante da figura de sua avó. O choque fez seu coração acelerar, uma mistura de raiva e confusão. Por que você está aqui? O que você fez? A avó sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era como se todo o amor que ela poderia ter tido estivesse coberto por uma sombra. Clara, eu esperei por você. Tudo isso faz parte de um plano maior, disse Raquel, a voz dela cortante como vidro. O menino ao lado de Clara pareceu dar um passo para trás. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele sussurrou, a voz tremendo com a urgência. Vou descobrir todo o seu jogo. Clara respondeu, cheia de bravura. A raiva pulsava em suas veias. Você abandonou Ana, me deixou sem família e agora está aqui como se tudo estivesse bem. Raquel ergueu uma mão e Clara sentiu o ar ficar pesado. Não é só sobre você, Clara. Há algo que você precisa entender. Ana, sua irmã, não é quem você pensa que é. Aquela frase parecia explodir em sua mente como fogos de artifício. Cada palavra carregava um impacto devastador. O que você quer dizer com isso? A incredulidade tomou conta de Clara. Ela é uma mendiga. Você sabe disso? Ela é a chave para o que eu escondi. Você precisa saber que no sangue, história se reflete. Ana é parte do pacto. O silêncio que se estabeleceu após essas palavras foi pesado. Clara olhou para o menino, suas feições se torcendo em confusão. Você sabia disso? Você fuçou os segredos bem debaixo do meu nariz? Mas o garoto estava tão atordoado quanto ela. Eu juro que não sabia. Ela nunca me contou. A desesperança nos olhos dele era palpável. Clara, devemos nos afastar dela.
Isso não vai acabar bem. Foi então que a sombra se movia de novo, como se estivesse tomando forma. Raquel avançou, o olhar dela fixo no menino. Essa conexão entre vocês não é fortuita. O pacto que fizemos envolvia traidores, pessoas que nunca deveriam ter feito parte do nosso mundo. Pessoas como você? Clara disparou, as palavras saindo como se fossem balas. Raquel, fique e descubra tudo. E, de repente, um ruído ensurdecedor irrompeu do fundo da sala. Tudo tremeu e Clara caiu de joelhos. O que é isso? A escuridão enchia o espaço e a figura que tomou forma começou a se tornar mais tangível. Você não deveria ter cavado isso. Agora, todos vocês serão cobrados. A voz do empresário ecoou. Agora um eco ameaçador e distante. Uma a uma as paredes começaram a se desmoronar, revelando segredos que deviam permanecer enterrados. Naquele instante, a luz do livro pulsou mais forte, criando um círculo de proteção. Clara percebeu um brilho em meio à escuridão. Não! O que você vai fazer? Gritou Raquel. Mas o menino, com uma coragem que surpreendeu Clara, segurou a mão dela. Precisamos ir! Enquanto as sombras ameaçadoras se aproximavam, Clara ficou dividida. Uma parte dela queria seguir em frente, proteger o menino e descobrir a verdade. Mas outra parte, tipicamente desconfiada, ficou presa ao medo. Antes que pudesse decidir, a sanidade pareceu escapar de seu alcance. Um grito ecoou da figura sombria e a luz se apagou. Clara sentiu um puxão terrível, como se estivesse sendo sugada para dentro das trevas. Clara, escolha! O menino estava desesperado, segurando-a com força. O que estava por vir parecia um pesadelo. Mas no fundo, Clara percebeu que a verdade a libertaria ou a destruiria. O livro, a avó, Ana, tudo se entrelaçava. Numa teia de segredos. E agora que a realidade estava se desfazendo, apenas uma pergunta ficou em sua mente. Quem realmente era a sua família? Clara sentia a tensão se intensificar. A figura sombria avançava e sua avó a encarava com um sorriso torto. Você precisa entender, Clara. Este não é apenas um jogo, é um legado. O medo apertava seu peito. O menino ao seu lado, agora mais confuso que nunca, segurava a mão dela com força, pronto para protegê-la. Você não pode me prender aqui, Clara gritou, sua voz tremendo. Eu não sou parte disso. O empresário olhava fixamente, como se estivesse esperando a reação dela. As paredes ao redor pareciam se fechar e a luz dourada do livro emitia um brilho pulsante, como se estivesse respondendo ao desafio dela. Raquel, com um olhar que misturava fúria e desespero, aproximou-se. Você não sabe o que está em jogo. O verdadeiro poder está nas suas mãos. Mas você tem que escolher. O menino sussurrou. Clara, devemos confiar na luz. Ela pode nos mostrar o caminho. Clara olhou para ele, decidida. O que mais poderia ser revelado? Com um movimento rápido, Clara se adiantou e tocou na luz do livro. Uma onda de energia percorreu seu corpo e imagens começaram a fluir diante de seus olhos. Cada lembrança, cada dor, cada sacrifício se manifestava em visões. Ela viu sua avó em momentos de fraqueza e força, e a conexão entre Ana e ela tornava-se clara como cristal. O peso pressionado no ar começou a dissipar. Clara sentiu uma nova força surgindo dentro dela. Você está errada, mãe!
gritou para Raquel. Eu escolho a verdade e o amor, não as mentiras e os segredos. O menino olhou para ela e naqueles olhos havia esperança. A figura sombria hesitou, a luz do livro a afugentando. Clara avançou. Liberte-se! Você não é mais prisioneira do passado. É hora de quebrar o ciclo! Com isso, a luz explodiu, inundando o espaço. Raquel ficou paralisada e a escuridão a cercou, metamorfoseando em sombras que se dissiparam no ar. O empresário gritou, mas sua voz se perdeu na luz. A sala se iluminou com uma nova vida. Clara e o menino se encontraram de mãos dadas enquanto a conexão entre eles se fortalecia. Nós conseguimos, ele disse, tomando coragem. O rapaz estava lá para apoiar, ambos enfrentando o que antes parecia intransponível. Quando a luz finalmente se extinguiu, Clara viu Ana se aproximar, agora com um semblante sereno. Foi como se a escuridão a tivesse deixado, revelando a verdade que todas aguardavam. Eu sempre acreditei em você, Clara. Você é mais forte do que imagina. Com lágrimas nos olhos, Clara sentiu que, apesar de tudo, tinha finalmente encontrado o seu lugar. E agora, o que fazemos com isso? Perguntou olhando para seus novos aliados. Ana sorriu e começou a rir, uma risada que transbordava a esperança. Agora podemos reconstruir. O menino lançou um olhar para o livro, que ainda pulsava suavemente. A verdade está dentro de nós. Agora precisamos ajudar outras pessoas a encontrarem seu caminho. E naquele momento, Clara percebeu que a jornada deles não tinha terminado. Apenas começara. As paredes ao redor começaram a se desfazer. E um novo mundo se abria. Vão! Levem a verdade! Sejam a luz! O eco da voz de Raquel desapareceu na tempestade de mudança. Clara sentiu um impulso. Não era só sobre ela, mas uma responsabilidade coletiva. E assim, ao saírem da mansão, um novo capítulo se iniciava nas vidas deles, com novas esperanças e novos desafios. Clara olhou para o céu. O sol estava despontando e no fundo do seu coração algo vibrava. E agora, uma mensagem para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essa jornada com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos propagar essa história.